Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da seleção brasileira, né? Nesse último sábado tivemos a vitória da seleção brasileira 1-0 sobre a seleção da Inglaterra. Tivemos a estreia do Dorival Júnior, né? Sobre o comando da seleção brasileira, e quem comandou foi o Endrick, que entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória da seleção brasileira. O Brasil, que jogou muito bem, apresentou um futebol bem interessante contra a seleção da Inglaterra, galera. E você que está acompanhando o nosso vídeo agora nessa manhã de domingo, não esquece, galera, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o jogo da seleção brasileira. Desempenho surpreendente, porque se havia um favorito, a favorita era a seleção da Inglaterra, vem 10 jogos sem perder, uma base feita há muito tempo contra uma equipe que o Dorival está começando a montar. Então esperava-se que ele tivesse mais problemas para resolver e, no entanto, o time encaixou. Uma defesa toda nova e deu certo. Destaque demais para a volta do Paquetá, para mim o melhor em campo, mas podemos destacar outros com certeza. Beraldo, muito bem, João Gomes, enfim, o Fabrício Bruno jogou bem, enfim. E, claro, o Endrick, que fez história, né? Jogou demais? Fez o gol, decidiu. Entendeu? Como é que é a crônica que a gente fala sempre? 7,5, se esforçou, pegou a bola, fulano, só fez o gol. Só fez o gol, pois é. E quase fez o segundo, né? Então já é manchete no mundo todo, o jogador mais novo a fazer um gol por seleções em Wembley, enfim, tudo isso é para uma história belíssima que é a dele, que vai sendo construída aí desde os 15 anos, ele está toda hora fazendo uma coisa nova. E, sem dúvida alguma, vai ser um jogador de uma carreira muito brilhante, dificilmente vai dar errado, não tem como. Ele tem uma cabeça também muito boa, isso deve ajudar muito. Mas voltando ao Dorival e à seleção, ele escala, inclusive, jogadores que nunca defenderam a seleção, né? Então, não é só porque ele começou o trabalho agora, não, começou um trabalho com novidades e tal, a gente esperava muita falta de entrosamento e tal, não. Ele se aproveitou um pouco, claro, é verdade, de uma turma ali que jogou com o Tite, mas aí teve um espaço que foi da época do Diniz, né? Mas o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com o próprio Paquetá, com o Bruno Guimarães, essa turma, desde a Copa, já tem um entendimento. Então, isso também foi aproveitado, eu acho que foi uma grande sacada do Dorival. E, assim, para um começo de história, para um novo ciclo. Há muito tempo que o Brasil não conseguia enfrentar a Inglaterra, com os outros técnicos, com o próprio Tite o tempo todo, que ficou 6 anos, sempre queria amistosos dessa grandiosidade, era muito difícil conseguir data e tal. Aí, quando o Dorival assume, olha, os próximos 2 jogos, Inglaterra e Espanha. Fala, nossa, que começo para ele, que desafio. E começou muito bem. E eu acredito que podemos fazer história também contra a Espanha. Seria maravilhoso para o Dorival. Olha que curioso, né? A gente falava muito sobre a necessidade de uma vitória nesse primeiro momento. Ela vem, o que possibilita um pouco mais de calma para, de repente, se preocupar com o desempenho contra a Espanha e não só o resultado. Vamos ouvir o Dorival para a gente olhar aqui os números do jogo e pensar quem sobressaiu nessa seleção. O principal, que é apenas um início de trabalho. E isso não pode ser um balizador desse momento. Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer. O trabalho é apenas inicial. Temos coisas aí importantes a corrigirmos. Eu acho que o principal é que nós pudemos resgatar um pouco daquela confiança que vinha sendo abalada ao longo desses últimos tempos. E não por culpa de ninguém. É natural que em determinado momento você deixe de ter alguns resultados. Isso acontece em clubes, acontece em seleções, é um fato natural. Eu comecei a jogar muito novo e vendo meus ídolos jogar, né? Vi o Neymar aqui, joguei com carinho no Real e onde eles sempre assumiram a responsabilidade, me passaram essa tranquilidade que ia chegar esse momento, não sabia que ia chegar tão jovem, né? Tenho 23 anos, sei da minha responsabilidade na seleção, sei que tenho
muito o que melhorar, sei que tenho que evoluir aqui, que eu não consigo atuar como eu venho atuando no Real Madrid, mas acredito que vai chegar o momento certo e eu estou me preparando tecnicamente, mentalmente, para que quando chegue a Copa América eu possa estar 100%. Sempre, infelizmente, não ouvia pessoas falarem que eu não ia ser ninguém, falava que eu não era melhor que ninguém, mas tirei aquilo da minha cabeça, me concentrei, falei que ia ser uma pessoa melhor para minha família, para o meu irmão, que por ser no meu Insta, né, ele pediram para mim fazer um gol hoje e graças a Deus eu pude fazer. E cara, eu sou um garoto que sou muito apegado com Deus, eu, minha namorada, meu pai, meu irmão, minha mãe, e ali no final só soube agradecer a Deus. Na real, eu estava até falando, né, com Deus, eu não conseguia falar nada, eu só clamava o nome dele e foi isso que eu fiz. Tá aí 3 personagens que eu tenho muito apreço nessa seleção e a gente vai falar deles com calma aqui, só antes passando os números do jogo, né? A Inglaterra tem na margem de erro da posse de bola. Da posse de bola Essa empatada, posse de bola cresce, né? assim no final, quando tá perdendo e aí precisa ir para frente e tal. Até então estava muito igual. Isso aí tem muita influência do final do jogo, quando o Brasil já vencia. Finalizações empatadas, finalizações certas. A seleção brasileira tem 2 a mais. Grandes chances. Olha lá. Quase o dobro, mais que o dobro, né? São 3 contra 7. E faltas, o Brasil teve também mais faltas ali do que a seleção inglesa, por isso a seleção inglesa em destaque, porque é positivo fazer poucas faltas, né? Agora, a parte disso, Mauro, eu acho que tem um ponto muito interessante pra gente olhar, assim, o Vinícius sabe que ele tá abaixo do que poderia render nessa seleção, ele fala isso e eu espero esse crescimento dele. Sim. Mas quando você consegue destacar do outro lado muitos fatores positivos sem o entrosamento, é porque o técnico trabalhou bem o coletivo. Para o Fabrício jogar, para o João jogar, para o Paquetá mostrar esse futebol brilhante que ele mostrou. A gente pode falar vários nomes aqui, né? Sim. Então é porque o coletivo ajudou, não é isso? E isso tem muito a ver com o trabalho do Dorival, né? O Dorival, a expressão dele é exatamente esse trabalho coletivo e funcionou. E a gente espera que seja só o início, como ele mesmo sabe, todos nós sabemos, ele disse ali agora há pouco, é só o início, também não vamos nos enganar. E se perder para a Espanha também não está nada errado, enfim, é o começo. É óbvio que é melhor começar ganhando, como foi dessa vez. E o que surpreende, não só o resultado de 1-0, aquelas grandes chances, acabamos de mostrar 7. Olha essa aí do Vinícius, ó que chance. Então é isso aí que talvez ele mesmo, Vinícius, pense assim, pô, no Real eu faria esse gol. Sim. Sabe assim? Eu acho que eu bateria mais forte, eu tentaria passar pelo goleiro, enfim. E a seleção tem ainda um pouco disso, hoje já mudou muito, mas os maus resultados vinham, ou vieram, espero que não venham mais, muito em função disso, do Vinícius não jogar o que joga lá, o Rodrigo não jogar o que joga lá, o Bruno Guimarães também, quando entra na seleção, hoje não... Foi bem, então, né? hoje foi bem, todo mundo foi bem. Então, assim, o Bruno também não mostrava na seleção o que mostra na Premier League, né? São jogadores muito bons, você vê o João Gomes, esses jogadores devem sair para times ainda melhores dentro da Premier League, agora na próxima temporada, eles estão muito bem cotados. Mas quando chegavam juntos na seleção, ou chegam, a exceção de hoje, ainda bem, a gente não via tudo isso. Então, que bom que venceu, porque se perde. Eu não sei se todo mundo entende que é início de trabalho, que sabe? Eu fui no shopping hoje lá, resolvi o problema do celular, o cara, não sei, essa seleção, sabe? Ainda há aquela descrença, que o Dorival está pedindo para o torcedor voltar a acreditar, mas aí o cara nem, não está afim de ver o jogo, não sei o quê. Aí ele está trabalhando, não vai ver o jogo, aí olha para o resultado, o Brasil perdeu, 2-0 Inglaterra, tá vendo, não sei o quê. Eu sabia, Eu né? sabia, então não é por aí. Teria sido a 4ª derrota também, seria histórico, porque teria sido a 4ª derrota consecutiva, que é um recorde que a seleção teve em 2001, há muito tempo. Então, ainda bem que isso não se repetiu, mas mais do que isso, teve desempenho. Não foi assim, ganhou lá com um gol por acaso. A gente acabou de mostrar números ali, 7 chances contra 3, eu acho. Sim, isso mesmo. E uma pena que o Endrick ainda não guardou um segundo ali, senão a coisa
Seria ainda melhor. Porque agora a dúvida é assim, e agora? Tem que Já ser são titular no pontos próximo muito jogo? positivos, né? Assim, eu acho que acaba uma sequência invicta da Inglaterra, Sim, de 10 claro. jogos. O Brasil volta a vencer em Wembley, a gente citava essa semana, 81, 95, 2024. Então agora, você toca num ponto que eu acho que é muito importante, do Dorival poder pensar a seleção para o jogo contra a Espanha. O que é importante agora? É o resultado, de novo, por uma questão de mostrar que está dando certo, ou é olhar esse desempenho e pensar nesse entrosamento para construir um caminho para a Copa América? Construir um caminho, e ele tem muitas avaliações para serem feitas ainda, Dani. Então ele pode mudar 3, 4, 5 nomes para esse jogo com a Espanha, porque ele tem pouquíssimo tempo de observação. Ele fica mais aqui do que na Europa, inclusive, para conviver com esses jogadores. Vamos logo repetir, porque é padrão e tal. Não, seria só o segundo jogo. Se ele fizer algumas modificações, vou achar natural, porque é um período mesmo de observação. Mas pelo que a gente viu da Espanha contra a Colômbia, dá para pensar em resultado também. Também dá para pensar. O que assim, já vão questionar, eu não tenho dúvida. Primeiro, falando o seguinte, esse resultado para a Inglaterra é péssimo, porque a Inglaterra é tida, gente, não foi favorita um resultado qualquer, favorita para a Euro, tá a mais cotada, a bolsa de apostas. Tinha muitos desfalques, né? Só para fazer uma justiça ali, cada um com seus problemas, mas cada um com seus problemas, os dois Kane, seus três. por exemplo. O Harry Kane. Mas, enfim, tinha. Saka, etc. Mas era a Inglaterra, estava com um time muito forte e é favorita, então isso vai repercutir muito lá. Parece que a França estava perdendo também, que é a segunda favorita, estava perdendo até agora há pouco para a Alemanha. Então, enfim, essas coisas acontecem, gente, com o Mbappé e tudo. Então, voltando para a Espanha, eu gostaria, Dorival, só para começar, eu e o torcedor do Real Madrid, eu não sou torcedor, já pensou, Rodrigo, Endrick e Vinícius? O torcedor vai falar, é esse? E o Ancelotti vai assistir assim, né? É esse meu ataque no segundo semestre? Eu começaria. Eu acho que sobrou, não foi bem. Se é que tem alguém assim que a gente fala não foi tão bem, pode ser o Rafinha. Então se poria o Rodrigo do lado e o Endrick. Mas enfim, não sei se o Richarlison vai se recuperar. E aí ele não tinha levado o Pedro para usar o Richarlison. Então se ele tiver apto para o jogo, pode ser que ele ponha o Richarlison e mantenha o time, mas aí todo jeito tem que abrir o Rodrigo. Eu acho que vai sobrar para o Rafinha, de todo jeito. Porque o Paquetá, pela partida que fez, acho que não se cogita tirar, né? E o Dorival hoje, na entrevista, a gente mostrou um trechinho, mas tem um outro pedaço em que ele também fala sobre o Richarlison especificamente. Explica que não colocou para jogar, justamente porque ele fez um esforço tremendo para continuar na seleção diante da lesão. Então eu imagino que, se tiver condição, o próximo jogo é ele que começa. É ele que começa. E aí o Rodrigo não vai sair e o Vinícius não vai sair. Não há jogo na Espanha. O Paquetá não pode sair. Não, Paquetá. Agora, depois desse jogo, é Paquetá e mais 10. É uma brincadeira que a gente faz. A cada jogo é uma história. Eu sou suspeita para falar de Paquetá, hein? Não, hoje é Paquetá mais 10. Acho até que saiu cedo do jogo. Eu não sei se ele cansou. Realmente, o Dorival queria dar minutagem para outros, ele estava muito bem no jogo, não precisava lá. Chances criadas. Não, né? Que o Andréas entra e dá o lançamento. O Andréas entra. Então, é observação de outros, né? Você vê que o torcedor do Flamengo não pensa com muito carinho no Andréas e tal. E é um jogador super importante, que deve ser vendido também. Você viu as chances que o Paquetá criou. Paquetá, hoje é Paquetá e mais 10. Cada hora é um mais 10. Não tem como tirar, foi imprescindível para isso. Chuta, lança, marca, fez até muitas faltas, Paquetá, dá uma maneirada aí que de repente pega um juiz mais bravo pela frente aí e acaba até tirando ele do jogo, mas Paquetá é mais 10 agora, então não vai tirar o Rodrigo, não vai tirar o Vinícius, eu acho que vai sobrar, se o Richarlison puder, vai sobrar para o Rafinha, eu acredito. Sim, dessa maneira, e aí não dá para... Galera, isso eu concordo também, né, o Paquetá, né? O Paquetá jogou muito bem. Lembrando, o Paquetá ano passado também já vinha jogando bem, né? E acabou que depois teve esse problema dele lá de apostas lá, né? Acabou sendo afastado. Mas ele é um jogador que, na minha opinião, tende a ser muito importante para esse ciclo novo de seleção brasileira. E, na minha opinião, eu acho que, teria que investir no Endrick, cara. Essa é a minha opinião. O Pombo não tem apresentado nada na seleção brasileira. Eu não sei por que ele está sempre sendo convocado.
cara joga um joguinho bem no clube, já tem que ser convocado, já tem essa, daqui a pouco o Gabriel Jesus fica um ano sem fazer gol. Tem um jogo que o cara faz um gol, opa, tem que trazer pra seleção de novo. Vamos pensar e tentar renovar, cara, porque não dá não. Os caras que, joga bem no clube, joga, mas na seleção não faz nada, cara. Não tem condições. Não tem condições. O futuro da seleção é esse aí, é Endrick mesmo, é Endrick, Vinícius Júnior e Rodrigo. Não tem jeito, tem que investir nesses caras aí, um Paquetá, André, João Gomes, Douglas Luiz, tem que aproveitar esses caras. Na minha opinião, o Casemiro também não tem nem condições. Hoje, se a gente falar pelo futebol do Casemiro hoje, o Casemiro não tem condições de estar na seleção brasileira. Não tem, essa é a verdade, o futebol dele acabou. A última vez que a gente viu o Casemiro jogando bola de verdade mesmo foi no Real Madrid, tá no time ruim. Pode ser que o time não tá favorecendo ele, pode ser, porque o time não é um time bom, igual ele tinha antes no Real Madrid. Não tá jogando, não tá apresentando bom futebol. Então, assim, eu acho que já dá também para poder pensar em uma reformulação. Na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma se não tiver o Casemiro. Na minha opinião, dá para tentar apostar em outros jogadores. É isso que o Dorival precisa fazer. Não tem que se prender a esses caras, não. E tem uma coisa, hein, galera, uma coisa que foi falada, né, pelo o Danilo, né, que é o capitão da seleção brasileira hoje, deu uma declaração falando que é só fazer o simples que funciona. E aí, galera, concordaram com essa declaração do Danilo? Parece até uma indireta, né? Quem olhar assim pensa, pô, o cara deu uma indireta pro Fernando Diniz, né? Que inventava muito, né? Porque o Fernando Diniz sempre estava inventando coisa demais na seleção brasileira e não estava dando certo, né? Às vezes os jogadores da seleção brasileira queriam até dar um papo lá, ó, pô, Diniz, tem como a gente jogar diferente e tal, porque o Fernando Diniz, cara, ele chegou com tudo na seleção brasileira, ele tentou, a verdade é que ele tentou impressionar, cara. Ele é um bom técnico, mas já chegou tentando impressionar e acabou que não deu certo, cara, não deu certo. O trabalho dele, na minha opinião, não foi muito satisfatório, não. Não foi um trabalho muito ruim, poderia ter sido bom se ele já não entrasse já querendo sair mudando coisas assim, improvisando. Acho que o que atrapalhou mais foi as improvisações. Essa é a minha opinião, né? Mas agora é a era Dorival Júnior, agora é torcer, né? Para o Dorival conseguir fazer um bom trabalho, a seleção brasileira consiga colher frutos, né? E consiga a Copa América e mais para frente, né? Ir bem nas eliminatórias para poder chegar bem numa Copa do Mundo, né? Que daqui a 2 anos aí já temos Copa do Mundo novamente, então não temos tanto tempo assim pela frente, né? Agora é torcer para a seleção brasileira, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam do desempenho da seleção brasileira com o Dorival Júnior. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esquece também, né, galera, dá uma moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.